E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num vídeo diferente, um quadro novo aqui, aqui no Além dos Quadrinhos, né? É um quadro que adaptado, eu há muito tempo atrás, acho que no ano passado fazia um vídeo de leituras da semana, porque eu tinha esse receio de um vídeo muito longo do Leituras do Mês, eu acabo lendo muito, mas eu fui influenciado aí por amigos como o Pedro do Estante Narrada, a Letícia do Letícia Lendo, o Batatinha também, o Luiz lá do Antiplano, ficaram me influenciando aí a fazer vídeos mais longos para vocês. E eu tô aqui, vou precisar de um auxílio do celular, porque a lista ficou um pouco grande. Foram 91 quadrinhos lidos no mês de outubro, mas não se espantem. Há algum tempo atrás eu falei para vocês que meus hábitos, acho que foi numa tag aqui, eu falei que meus hábitos de leitura estavam mudando um pouco por conta do tablet que eu comprei, né? E aí, com essa chegada do tablet aqui, eu passei a ler muito scan, que é o momento que eu vou deitar, que eu vou dormir. Às vezes, durante o dia, eu leio no sofá, leio edições físicas ali. E aí, todo dia, antes de dormir, ali, para passar o tempo, para o sono chegar mais rápido, eu leio uma, duas, três edições de quadrinho americano. E vocês sabem que quadrinho americano ele tem ali as suas 24 páginas, né? Então, acaba inflando o número muito aqui. Para vocês terem uma ideia, esse foi o mês que eu mais li no ano, né, de 2025. O outro mês que eu tinha lido mais foi 90 páginas, eu acho que em junho. E essas 90 páginas, 90 quadrinhos. E esses 90 quadrinhos de junho tinham dado 11 mil páginas, né? Mas era uma época que eu lia mais quadrinho físico. E agora, em outubro, um quadrinho a mais, ou seja, 91 quadrinhos, né? E só deu aí 5.800 páginas, porque teve muito quadrinho aqui americano, né? Como eu falei. Se eu reduzir isso tudo aqui e colocar em títulos, né? Quantos títulos diferentes eu li durante o mês de outubro, dá 58 títulos aqui, pelo que eu contei. Porque acaba, por exemplo, tem um quadrinho aqui que eu li em 5, 6 edições no mês, né? Eu tô lendo muita coisa que tá saindo agora, mas tem alguns quadrinhos aqui que eu queria ler, que eram títulos mais antigos, que eu acabei lendo aí de uma tacada só, né? Fazendo uma maratona. E eu vou já pedir de antemão para vocês para deixar o like aí, vamos fazer esse vídeo ter uma boa repercussão, deixa o comentário também, me conta se o que é que você leu no mês, quantos quadrinhos você leu no mês, para deixar aqui esse incentivo para que eu continue produzindo este quadro aqui para vocês. Mas vamos dar início aqui. Como eu falei, 91 quadrinhos, 5.600 páginas, 58 títulos diferentes, e eu começo falando em ordem alfabética de A Mão Única, do Han Vi, né? Na verdade, esse quadrinho nunca saiu no Brasil, então em inglês ele seria o The Only Hand, né? É um quadrinho da Image que, na verdade, ele é um quadrinho one shot, digamos assim, eu consigo ler ele sozinho, mas ele tem um irmão dele complementar que eu também li nesse mês de outubro, que é o Seis Dedos, né? Então é A Mão Única e os Seis Dedos. A gente vê aqui um mundo futurista, né? Meio cyberpunk, acontecendo alguns crimes, um serial killer tá matando ali em sequência e tem um modus operandi muito estranho, ele corta o corpo em pedaços, faz meio que uma escultura com os corpos e no final ele deixa uma escrita na parede com o sangue da própria vítima, que forma um código que ninguém nunca conseguiu decifrar esse código, né? E A Mão Única a gente vê a investigação do detetive tentando encontrar este assassino, tentando desvendar o motivo, né? Por que ele faz isso, como que ele escolhe as suas vítimas, só que tem um agravante. É a terceira vez que esta onda de crime está acontecendo aqui. E ele já pegou, há muitos anos atrás, o que ele achava ser o assassino em série, né? Então, ele pegou pela primeira vez, o cara foi sentenciado à morte, foi morto. Muitos anos depois, o assassino em série voltou à ativa, né? E aí muita gente começou a questionar ele, se ele tinha errado, se ele matou um inocente na prisão, né? Ele acabou, foi lá, pegou o cara de novo, prendeu de novo, o cara dessa vez tá vivo na cadeia ainda, apesar de que tá ali no corredor da morte, né? Pra ser sentenciado a sentença de morte também. E, porra, de novo esse cara, será que eu errei? Ou será se é uma seita religiosa, é um grupo, é um copiador, o cara tá copiando os outros porque achava interessante? Então tem toda essa questão da investigação sob os olhos do detetive, né? Enquanto os Seis Dedos a gente vai pro oposto aqui da perspectiva, a gente vai olhar toda a ação a partir dos olhos do assassino em série. Então eu recomendo muito que vocês, quando forem ler, leiam primeiro A Mão Única, apesar de que eu acho que lá fora eles saíram simultâneos, tá? Saiu uma edição da Mão Única e uma edição dos Seis Dedos. Eu li primeiro toda a Mão Única para descobrir no final quem era o assassino, aí depois fui ver ali os Seis Dedos, curti muito, um quadrinho que te prende, é um quadrinho que
ele é extremamente existencialista, tá? Ele vai te refletir muito, ele vai te fazer refletir muito sobre quem é você, por que você faz o que você faz, se você tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. É um quadrinho que, apesar de falar de assassino em série, de policial, investigação, ele vai conversar muito com essas temáticas. Então, curti muito, encontrei esse quadrinho assim por acaso, né? Eu nunca vi muita gente falando sobre ele, mas eu vi ele porque eu sou muito fã do Ranvi, já comentei pra vocês também, aí eu meio que tem Ranvi, eu tô lendo. Acho que esse quadrinho saiu ou em 2023 ou em 2024 lá fora. Outro quadrinho que eu li neste mês foi A Morte do Surfista Prateado, e eu li as duas últimas issues, né, as duas últimas edições, a edição 4 e a edição 5. Eu tava curtindo muito a leitura, eu acho que teve um começo muito grandioso, A Morte do Surfista Prateado. Ele é do Greg Pak com o Sumit Kumar, né, eu acho que tinha ali uma parada. A gente sabe que os quadrinhos do surfista, eles geralmente dialogam com esse tema de pertencimento, né, de proteção da humanidade, do arrependimento do Norrin Red, né, por conta dele ter ceifado tantas vidas a mando do Galactus, quando ele era arauto do Galactus, e aí conversa muito com esses temas. E no final, o gosto que me deu, eu acho que eu tava dando até um aplicativozinho que eu uso aqui, que chama o League of Comic Geeks, que em breve eu falo pra vocês dele. Eu tava dando sempre 4, 3 estrelas e meia, né? Que é geralmente as notas que eu dou pra quadrinho de super-herói. Mas a última edição, acho que eu dei 2 ou foi 1,5, assim. Foi terrível. O sentimento que eu fiquei foi que a Marvel matou o Surfista Prateado só porque queria matar. Só porque, porra, faz tempo que eu não faço nada do surfista aqui. Deixa eu trazer algum hype aqui pra mim. Alguma atenção. Terminou de forma horrorosa. E assim, todo o trabalho que foi feito nas 4 primeiras edições foi um lixo jogado fora, assim. Então, a minha recomendação é não leiam A Morte do Surfista Prateado. Li também a nova história do universo DC, né, que tá sendo feita aí pelo Mark Waid. Li a edição 2 e a edição 3. Falta a edição 4 ainda eu ler, já saiu, mas eu acabo não lendo, eu demoro a ler porque ela não é uma single issue, né, como se fosse uma double issue. Ela tem um dobro de páginas e é muito texto, é muito denso, assim. Então não é um quadrinho que quando eu vou deitar pra dormir acabo lendo de forma rápida. Então costumo ler ele mais durante o dia mesmo. E eu não sou um grande entendedor de heróis, né? Eu já falei pra vocês que eu não resenho muito super-herói aqui na página, porque não gosto de ler os super-heróis da década de 80, da década de 70, os anos 90 até curto um pouquinho, início dos anos 2000 também. Então eu não sei muito sobre a história, o cânone oficial da DC, o cânone oficial da Marvel, e esse quadrinho tá me servindo aí como meio que um guia, né? Pra eu entender o que aconteceu, o que é que de fato o que é cânone, o que não é cânone dentro do universo DC. Tô curtindo demais. É uma história que é contada pelo Flash, né? Claro, o Flash consegue voltar no tempo ali usando a esteira dele, né? E aí ele vai narrando todos os fatos, todas as crises que aconteceram, o surgimento dos heróis, quando há uma mudança de manto aqui, outro ali, quem já foi o Besouro Azul, quem já usou o manto de Robin, por exemplo. Ele vai narrando de uma forma muito didática, muito lúdica, que eu curti demais e tô achando super interessante. Aí vamos para Absolutes, né, do universo Absolute da DC. Eu li, ó, Absolute Batman 13, Absolute Batman Anual 1, Absolute Evil, Absolute Flash, Absolute Lanterna Verde 7, Absolute Mulher Maravilha 13 e Absolute Superman 12. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o apanhadão, assim, do universo Absolute versus o universo Ultimate, né? Eu dou minhas opiniões lá sobre o universo Absolute. O que se destaca aqui de diferente daquele vídeo é o Absolute Batman anual. Eu curti muito, uma das edições é escrita e desenhada pelo Daniel Warren Johnson, e é muito interessante como ele casa muito bem com o clima do Absolute Batman. A gente está acostumado ali com a arte já do Dragota, né, e a arte do Daniel Warren Johnson também parece que continua o legado, não é algo que quebra muito a nossa expectativa, como quando aconteceu, por exemplo, com o Hayden Sherman. O Hayden Sherman, ele tirou uma folga de 2 meses do Absolute Mulher Maravilha, e quando botaram o desenhista substituto, foi um choque muito grande, porque a arte era hiper realista, contrastando muito com a arte do Hayden Sherman, e aí me assustou um pouco. Então, Absolute Batman é uma ótima... é uma edição dupla também, né? É uma double issue. Uma das histórias é feita pelo Daniel Warren Johnson, a outra não lembro quem é que tá fazendo.
Mas ela é interessante porque ela mostra meio que algumas side quests, assim, do Batman, né? Na linha principal, na revista principal, a gente tá vendo ali o Batman evoluindo, né? Ele tá em plena luta com o Bane agora, né? O Bane acabou de atacar os amigos do Batman, o Pinguim, o Duas Caras, tá todo mundo destroçado nas camas ali, entre a vida e a morte. Mas aí o Absolute, o anual, ele dá um respiro aqui, ele mostra alguma coisa que a gente não sabe muito bem onde se encaixa, mas provavelmente é bem no começo, porque ele até pega o Batmóvel pela primeira vez, né? Aquele caminhão gigante de mineração aqui, a gente vê como ele conseguiu esse caminhão de mineração. Então deve ser bem no comecinho aqui da carreira do nosso Batman. As outras aí seguem muito interessantes, exceto o Superman, que, assim, já falei pra vocês, leiam só na força do ódio, na raça mesmo, porque eu quero manter em dia aí as edições. E teve o Absolute Evil, né, que foi a primeira vez aí que a gente teve uma ligação de fato entre as revistas, né? Então teve o vilão do Batman, teve o vilão da Mulher Maravilha, teve o vilão do Flash, o vilão do Lanterna Verde, todos eles se encontraram ali pra fazer meio que uma cúpula e montar essa Liga da Justiça, né, que no caso é uma Liga da Injustiça. Então agora, a partir do Absolute Evil, que é um one shot, a gente de fato percebe que os universos estão entrelaçados e vamos ver como é que vai rolar, e a gente já sabe que muito em breve a Mulher Maravilha e o Batman vão se encontrar, né? Amor Eterno. Amor Eterno, eu já gravei um vídeo, deve sair muito em breve a resenha. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, a resenha de Amor Eterno já deve ter saído, então vou deixar o cardzinho aqui em cima. Mas é um quadrinho do Tom King diferente, né? Um quadrinho do Tom King aqui fora dos super-heróis, ele fazendo uma revista original, autoral, junto com a Elsa Charretier, de uma moça que toda vez que se apaixona por alguém, ela é morta e ela acorda em outra vida, ou em outro mundo, ou outra época do tempo, e tem que de novo se apaixonar. Ela guarda alguns requisitos na memória ali de o que aconteceu, porra, eu tô amando o Josh agora, não tava namorando com o Michael, tipo, ela vai lembrando aos poucos até que ela descobre que ela tá numa trama de conspiração enorme ali, querendo ceifar a vida dela definitivamente, né? E aí o Tom King volta aos eixos de escrever um quadrinho investigativo interessante, diferente, é um quadrinho com muito texto, ele é muito denso no começo, é um pouco cansativo de ler, mas depois que você pega o jeito ali, eu até falei também na resenha que acho que em alguns momentos você para de se interessar por outros personagens porque você percebe que ele vai morrer, que eles vão morrer, né? Só que aí, quando você começa a pegar o jeito da coisa, você volta a ficar preso na revista para tentar ficar atento ali a alguns sinais, alguma pista que o Tom King vai dando ali ao longo da leitura. Li também Asadora, o novo título aí do Naoki Urasawa, que tá saindo no Brasil pela Panini. A gente tem Pluto, 20th Century Boys, Billy Bat saindo, Monster já saiu, tá em reimpressão aí, já teve algumas reimpressões, né? Agora Asadora, inédito no Brasil, é um quadrinho que tá em andamento no Japão. Lá no Japão tá em 9 volumes, aqui a gente teve o primeiro publicado. A gente acompanha a protagonista, que tem esse nomezinho de Asa, né? Acho que é Asa Asada o nome dela, mas acaba virando Asadora o apelido. E ela é a filha mais nova de uma família que já tem, acho que 10, 11 filhos aí, muita boca para alimentar, passa muita necessidade. A gente acompanha ela bem no comecinho, indo buscar um médico para que o médico faça o parto de mais um irmão. A família dela vai ter mais um filho. Acho que o pessoal não tinha televisão em casa na época, né? A diversão que tinha era fazer filhos. E ela vai lá no meio de um tufão, vai ter um tufão na cidade, ela tem que ir correndo chamar o médico. E na volta, quando ela volta para casa, ela é sequestrada. E aí acaba que o sequestrador, ela descobre que o sequestrador era um antigo herói de guerra e tudo mais. Quando o tufão passa, a cidade está destruída. Ela acaba fazendo amizade com esse cara que era o sequestrador dela. E ela vai ali junto com ele tentar ajudar a população, distribuir comida, distribuir água. Mas isso tudo lá no comecinho do quadrinho, o quadrinho se passa em 2020, né? E tá tendo o fim do mundo. Parece que até ligado, eu diria que parece um robôzão gigante lá destruindo Tóquio. Parece até como se fosse o robô lá do 20th Century Boys, né? Como se os quadrinhos passassem no mesmo universo. Mas aparentemente ela vai ter alguma importância durante estes eventos do fim do mundo em 2020. E aí a gente tá acompanhando ali a história dela lá na década de 70, década de 80, ali nesse grande tufão.
Batman 2, né? Eu li muito Batman esse mês. Batman 2 também li o Batman do Jimenez com o Matt Fraction. Tô achando interessante. É um Batman que tá um pouco mais leve. É um Batman que tem uma luz do dia, não é naquela Gotham sombria, obscura, né? Que a gente tá acostumado a ver. Tá parecendo muito o trabalho que o Mark Waid fez no Demolidor. Quando ele assumiu o Demolidor vinha de desgraça após desgraça após desgraça. A vida dele tava uma merda, tudo tava destruído, a família, os amigos e tudo mais, e o Mark Waid foi dar de novo aquela leveza pro título do Demolidor, né, deixar ele mais leve, mais feliz, mais empolgado, mais motivado. O Matt Fraction tá fazendo aqui um trabalho semelhante, tô curtindo demais. Eu acho que o 3 deve sair agora, essa semana ou na próxima aí, mas é um título que sai na quarta-feira eu tô lendo porque tá me empolgando, e os desenhos do Jorge Jimenez são sensacionais, né? E falando de Batman também, li o Batman Padrões Sombrios, que foi a issue 11, é a penúltima edição, aí acaba na 12, e é um quadrinho que eu comecei a ler só por conta do Hayden Sherman, porque eu me apaixonei perdidamente pelo traço do Hayden Sherman, e aí fui ler e tô muito surpreso, né? Tem alguns arcozinhos aí, é uma minissérie de 12, mas a gente tem 2 arcos, né? E esse arco final aqui, ele tá bastante interessante. A gente teve a gangue do Capuz Vermelho, a gente teve um vilão agora, que eu não tô lembrado agora o nome, que é todo cheio de ferida e prego, e o Batman teve que enfrentar ele. Agora tem um incendiário que quer tocar fogo em Gotham, quer destruir Gotham, e o Batman tem alguns suspeitos aí. Um dos suspeitos é o amigo dele, né? Um médico legista que tá ajudando ele aí, tava ajudando ele em investigações anteriores, mas agora se torna o principal suspeito por conta de ele estar desaparecido, né? Exatamente quando começa aí os incêndios em Gotham. Bom demais, esse quadrinho é bom demais, eu espero que a Panini traga muito em breve aí as 12 issues num encadernado. Eu tenho certeza que quando sair aqui vocês vão se apaixonar pela arte aí do Hayden Sherman. Aí comecei a ler já no finalzinho do mês uma série chamada Blink and You Will Miss It, que pisque e você vai perder isso, né? Que é um quadrinho da Boom, ficção científica, uma fantasia assim, fala de uma mulher que fugiu de uma cidade há muito tempo atrás, ela é dada como desaparecida até hoje nessa cidade. Ela volta para a cidade, está tudo muito estranho, parece que a cidade não evoluiu, até os cartazes de procurado dela estão ainda pregados nas paredes, nos postes e tal. E ela encontra uma amiga dela, que era um amor dela de infância também, e justamente na hora que elas se encontram, a gente tem uma parada assim de... Parece uns extraterrestres, assim, do nada, uns monstros que, sei lá, parece Guerra dos Mundos, aquele filme do Tom Cruise, né? E na hora que ela vai e fala assim, olha, eu sei o que tá acontecendo aqui, eu vou te ajudar. Pá! A amiga dela começa a ter uns lapsos temporais e começa a viver a vida de forma regressiva. Então sempre que ela vai viajando de forma regressiva, em pontos-chave da vida dela, também tem até uma parada do All You Need Is Kill, né? Aquele filme lá do Tom Cruise também, esqueci o nome agora, No Limite da Manhã, tem um negócio assim de morre e volta também. Tô achando interessante a minissériezinha que vai acabar em 5 volumes, em 5 issues, mas não acho que seja algo que vai sair no Brasil um dia. É mais por conta dessa pegada que eu tô aí de ficar lendo quadrinho americano de single issue, né? Que li mais, li o Boca de Siri do Paulo Moreira. O Boca de Siri eu já gravei um vídeo, vai sair muito em breve aí, num crossover com a Comic Boom. Amanhã, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, amanhã eu vou resenhar, na terça-feira eu vou resenhar lá no canal da Gibisfera, então quando vocês verem esse vídeo também, já vai ter saído lá no Gibisfera que eu vou resenhar, porque eu curti muito esse quadrinho. O Paulo, ele é um ótimo contador de histórias, né? Eu acho que o quadrinista, acima de tudo, ele tem que ser um ótimo contador de histórias. O Paulo, ele tem esse talento de contar histórias extremamente cotidianas, de uma forma absurda, mas que ainda assim parecem verossímeis, né? E aqui ele começa um quadrinho que usa até um artifício que eu chamo de media res, né? Uma ferramenta narrativa que o negócio já começa rolando já. Então a gente tem um guaiamum gigante, como se fosse uma lagosta gigante que vive lá na praia lá em João Pessoa, acho que é Maceió a cidade, né? E
a prefeitura está fazendo uma obra de alargamento da praia, da orla, né, parecido com o que fizeram lá em Balneário Camboriú, e muitos ambientalistas estão lá defendendo que não deve fazer, que vai afetar a vida marinha e tal, e o Guaiamum vai defender aí, vai tentar impedir que essa obra continue, né, lá na praia, e parece que esse Guaiamum, ele já é conhecido da população, por isso que eu digo que é em média res, porque ele tá sempre lá, ele fala com os pescadores, tem fã-clube, o pessoal já tá acostumado a ver, tem gente que vai pra praia para ver ele no pôr do sol, assim, é uma parada interessante. E aí a gente começa com 3 amigos andando de bicicleta pela cidade que eles já combinaram ir na praia ver o Guaiamum, porque vai ter um protesto ali do Guaiamum contra a obra de alargamento da orla. Então é muito interessante, é um quadrinho que lembra aquelas épocas que a gente brincava na rua, que andava de bicicleta com os amigos, que depois da aula a gente ia, sei lá, fugir de casa para jogar videogame na locadora, passa esse clima, assim. Então é esse talento do Paulo que eu curto demais de acompanhar, de ler e assim, fica junto com algumas obras dele aí, como Bom Dia Socorro, do rol das obras sensacionais do Paulo Moreira. Li também o Capitão América 4 do Chip Zdarsky. Eu não vou comentar muito isso aqui não, porque esse quadrinho aqui eu tava gostando mais no começo, né? Aqui é um Capitão América que o Steve Rogers, ele descongelou tardiamente, ele descongelou, o mundo já tinha sido mudado pelos atentados de 11 de setembro. É como se ele tivesse sido descongelado hoje, em 2025. Então, ele vai descobrir... Não, na verdade, eu acho que ele é de 2012. Passou 1 ano ou 2 anos depois do atentado das Torres Gêmeas, a guerra do Iraque tá rolando, e já existe outro Capitão América, né? Um outro Capitão América, parecido com um agente americano, inclusive, e aí ele tá tentando entender, tá tentando se encaixar no mundo, entender essa parada do guerra ao terror, né? É um paralelo interessante que o primeiro Capitão América, o Steve Rogers, ele surge durante a Segunda Guerra Mundial para lutar contra o nazismo, né? Aqui, quando ele descongela, ele tá lutando contra os terroristas, né? do Oriente Médio. Começou de uma forma muito, muito boa, e aí acabou que no final parece que foi só uma parada do um mundo sobre Doom, né? Sobre Doom, a World Under Doom lá, aquela mega saga. Querem enfiar o Doutor Destino goela abaixo na gente o tempo todo só por conta do filme, né? Até anunciaram o Armagedon agora. Será que o Armagedon vai ter a ver com o Doutor Destino também? Meu Deus do céu, não sei. Não sei quais as expectativas que eu tenho sobre isso, tá? Li Cover. Cover é um quadrinho da Kaiju Editora, também é um quadrinho... É o tipo de quadrinho que eu gosto, de leitura confortável, assim, vai me fazer rir, vai me arrancar algumas risadas, vai me lembrar muito dos anos 90 de novo, da gente brincando na rua, fazendo algumas maluquices com os amigos. Tem uma pegada muito Sobrevivente da Fronteira, do Fred Rubin, que é um quadrinho que mistura road trip com música também. Aqui no Cover a gente vê um pessoal que tem uma bandinha ali de garagem e tal, nunca fizeram um show grande, aí eles são contratados para tocar numa festa de 15 anos de uma amiga de escola deles lá. E aí, primeiro, são vários desafios, eles não têm carro para levar os instrumentos para a festa, eles não podem se atrasar, eles roubam o carro, né, pega escondido o carro uma Kombi do pai de um dos amigos dele, no meio do caminho a Kombi quebra, e aí eles vão ter que levar a Kombi para a oficina, depois eles são assaltados, roubam os instrumentos dele, aquela parada tipo super bad, fim do mundo, sei lá, se beber não case, tem toda essa mística aqui, todo este clima, né, este tom aqui, e é um quadrinho divertidíssimo. Postei no Instagram, inclusive, quando saiu, que me arrancou risada, aquele quadrinho que a gente termina de ler e tá sorrindo, né, porque foi extremamente divertido. Eventos Semi-Apocalípticos 2, o Gilmar, continuação continuação não, dentro do mesmo universo do Evento Semi-Apocalíptico, né? O primeiro a gente viu Eduardo e Afonso, e lá no Eduardo e Afonso tem uma hora que eles passam por uma gangue, digamos assim, é um cara, um peixe, um cara magro, um cara gordo, estão lá conversando, então, e aí eles vão embora, né? Mas agora esse quadrinho aqui fala sobre esse peixe que apareceu em Eduardo e Afonso, é um cara que a gente vai ver a vida dele, é um cara que no meio do apocalipse, né? O mundo se acabou, ele continua indo lá todo dia pro supermercado que ele trabalha, bate o ponto, fica lá no caixa esperando alguém passar, mas ninguém vai passar, claro, porque o mundo se acabou. A gente vai entender um pouco, assim, por que esse cara tem, ele tem cérebro, ele é um peixe mesmo, ele é um homem que tem cabeça de peixe, mas é um quadrinho divertido também, é uma road trip divertida. Os caras que encontram ele vão tentar... perdão pelo trocadilho, né? Consideram ele um peixe fora d'água e vão tentar encontrar aí alguma forma dele ter uma vida feliz, e descobrem que no final das contas a vida feliz é do lado deles, né? Será mesmo que é do lado deles? É um quadrinho divertido também de ler.
li Exquisite Corpses, do James Tynion Defoe, né? Ele tá fazendo aí com o Michael Walsh, com a George Belaire. É meio que um Battle Royale, assim, de criminosos, né? Tem um grande poder nos Estados Unidos que controla os Estados Unidos. São 12 estados lá, divididos os Estados Unidos em 12 quadrados, né? E aí as principais famílias desses estados, a cada 4 anos, escolhem um assassino profissional. Eles fecham uma cidade, eles escolhem assassinos profissionais para jogar dentro dessa cidade, a população não sai, a população tá lá no meio da galera, e esses assassinos têm que se matar e sobreviver até o final. O assassino da família que foi o sobrevivente no final, essa família vai governar os Estados Unidos ali pelos próximos 4 anos. Tem todo o esquema de Battle Royale, né, de irem diminuindo a área de atuação, deixando ele cada vez mais próximo, entregando arma para arma para outro, um tá com arma, outro tá sem arma, enfim, o ambiente, o terreno, né, onde eles se encontram vai dar uma vantagem, vai tirar uma vantagem deles aí também. Eles podem se juntar, virar aliados, ou enfim, podem se matar. É um quadrinho divertido, é um quadrinho de terror que você passa em pleno Halloween, então mês de outubro aí, Halloween, foi interessante ler, mas não acho também que é um quadrinho assim que vai mudar sua vida, é genial demais. Eu acho que até o Tinho enrola um pouco assim às vezes. Eu acho que deveria ser 12 edições, cada edição morrendo um dos caras, mas tem uma edição que ele fica enrolando, fazendo diálogo. Eu fico preocupado de ser mais uma daquelas séries lá que ele vai chegar na issue 50 e não termina, né? Como o Departamento da Verdade e Something Killing the Children, né? Eu acho que, não sei, vamos ver como é que vai acabar. Frankenstein é um quadrinho da Editora Peel, acho que é o primeiro quadrinho da Editora Peel, é uma adaptação do clássico Frankenstein da Mary Shelley, feito pela Sandra Hernandez, que é uma quadrinista catalã, né, de Barcelona, e é todo interessante o quadrinho. Ele é todo aquarelado, umas cores meio psicodélicas, uma aquarela meio psicodélica, e aqui o Frankenstein não é o Dr. Frankenstein, mas é uma doutora Frankenstein, né, e aí coloca ela muito na situação assim de como que eu posso dizer, uma situação mais empoderada, né? Apesar do tempo, aquele tempo a gente sabe que, sei lá, mulher não podia fazer nada naquele tempo, mas aqui a gente vê uma mulher, ela até sofre algum preconceito. Ela fala que quando ela estava se formando, todo mundo olhava de canto de olho para ela, porque ela era a única mulher estudando e tudo mais, mas traz essa força empoderativa aqui na personagem principal. Gostei também, já gravei um reel sobre, deve sair muito em breve lá no Além dos Quadrinhos. Li Hellsing 1, esse aqui eu não vou comentar muito, eu acho que vocês já conhecem Hellsing, mas eu tinha uma expectativa que fosse mais de terror. Eu tô achando mais de comédia do que de terror. O quadrinho tem uma pegada mais leve assim. Hirayasumi 7, Hirayasumi, já fiz vídeo aqui pro canal também, acho que eu vou deixar o card aqui em cima de um lado ou do outro. Junto com Skip and Loafer, é um dos quadrinhos assim de cotidiano que eu tô mais gostando de ler, principalmente por conta dos temas adultos que ele trata, né? Trata sobre burnout, trata sobre pressão social na faculdade, trata sobre um dos personagens tem um filho aqui e tá ali aprendendo a lidar com o filho, né, com a crise no casamento. A outra tá se sentindo velha demais para casar, tá com medo de ficar encalhada. O outro é um escritor que tá com branco, criativo e não consegue escrever. Então traz todos esses temas adultos assim que é muito interessante para nós aqui que estamos nessa meia idade, digamos assim. Nós vamos nos identificar muito fácil. Li 2 HQ para todos, Iugoslávia 1992 e o Parasitic City volume 0.1. Parasitic City volume 0.1 é como se fosse o prelúdio do Parasitic City, né? O mangá mesmo em tanco, que vai sair pela Conrad, que a gente vê meio que um mundo onde uns parasitas dominaram a humanidade, subjugaram a humanidade aqui, e eles são uns parasitas meio biomecânicos, e a humanidade começou a aprender aqui a usar algumas partes deles para fazer armas, para fazer membros do corpo. A gente já no começo aqui uma menina que ela não tem nem os braços e nem as pernas, e aí ela usa esses parasitas aqui nos braços e nas pernas. Nossa, é uma nojeira, é nojento, ele é erótico ao mesmo tempo, tem muita cena de sexo explícito, tem ação, tem terror, né? E tudo isso aqui em 32 páginas. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse mangá aí completo quando sair. Inesquecíveis volume 2, esse eu já fiz resenha lá no Instagram, então não vou comentar ele, então vai lá no Instagram. Inesquecíveis volume 2 do Fabien Tomé, publicado pela Nemo. Invencível 7, eu acho que agora
o Invencível tá se tornando um pouco menos, um pouco mais divertido pra mim, porque tá começando a ultrapassar a parte do desenho animado, né? Aqui, na verdade, o Mark acabou de ficar preso lá com aquele cara da cabeçona lá, que manda ele pra uns universos paralelos, então tá quase se igualando. Ele começou a ler os livros do pai dele também, procurando alguma pista que o pai dele tenha deixado pra ele, né, de como derrotar sei lá agora o nome, Vitruvianos, Vitrumitas, porra, nome difícil do caralho. E, enfim, tá mais ou menos em dia com o desenho animado, né? Tô curtindo a leitura. Aí eu li Jeff the Land Shark, eu acho que vocês nunca imaginariam que eu leria este quadrinho, mas Jeff the Land Shark é um quadrinho sobre o tubarãozinho da Marvel, que é o tubarãozinho da Gwenpool, né? Ele foi um tubarão que tem patas, né? Ele anda na terra, por isso que é o The Land Shark, é o tubarão terrestre, e ele foi criado pelo MODOK. Ele foi uma experimentação biológica do MODOK. Aqui a gente vê ele... E é muito fofo, gente. É escrito pela Kelly Thompson e ilustrado pelo Toki Toro. Acho que é Toki Kotoro, alguma coisa assim o nome do cara. E eu conheci o Jeff pela primeira vez lendo o Marvel e DC, o crossover, que quando tem um crossover dele com o Krypto. Aí fiquei extremamente apaixonado porque ele é muito fofo, é muito carismático. E aí eu peguei essa sériezinha dele, que é a mais recente, acabou agora, a issue 5, então li 5 issues de uma vez só. É uma aventurazinha que ele vai pra casa do Doutor Estranho, lá ele sem querer derruba um demônio das sombras, e esse demônio das sombras rouba a sombra dele, ele passa 5 issues perseguindo a sombra, ele encontra o Deadpool, ele encontra o Doutor Estranho, ele encontra a Mágica, ele encontra a Feiticeira Escarlate, ele encontra o Wolverine, ele encontra o Gambit e a Vampira, ele encontra o Guardiões da Galáxia. É divertido demais. Cada issue termina ele entrando num portal e indo ali para um local diferente, tentando pedir ajuda. E ele não fala, né? As pessoas não entendem ele. A gente só consegue ver os outros tentando descobrir o que ele tá pensando, o que ele tá querendo, porque ele não consegue falar. Aí li Krypto também, que pelo mesmo motivo eu tô curtindo muito o Krypto. Aí tem um quadrinho do Krypto que terminou agora em 5 issues, que dá uma origem diferente pro Krypto, dá uma origem de que ele veio pra Terra antes do Superman, né? Então, quando os pais do Superman estavam criando a nave ali, eles, pra testar se a nave funcionava mesmo ou não, eles botaram o Krypto na nave. Aí deu um problema, o Krypto veio parar na Terra aqui. Então ele vai comer o pão que o diabo amassou. O primeiro dono dele vai ser, coincidentemente, o Lex Luthor. Depois ele fica abandonado. A gente vê ele tendo os primeiros passos heróicos dele, salvando algumas pessoas, né? Passando frio, passando fome. Até que no finalzinho a gente vê como é que foi o encontro dele com o Superman. E, nossa, é emocionante demais. Dá vontade de chorar, assim, quando eles finalmente se encontraram, né? Quando a gente vê que o Krypto vai parar de sofrer. Li Lapso. Lapso é um quadrinho da Renolasco com o Márcio Moreira, publicado pela Suma. O primeiro quadrinho nacional da editora Suma. Um quadrinho que fala sobre uma bruxa, uma vidente, né? Uma vidente que tá ali sem muitos clientes, tá passando um perrengue financeiro danado, e ela tem a brilhante ideia de pegar todas as economias dela e comprar uma estrela. Na verdade, ela vai botar o nome dela numa estrela e imediatamente na hora que ela faz isso, um ser espacial aí vem pra Terra aqui, vai destruir o mundo, vai destruir ela, quer matar ela, a gente não sabe o que esse ser quer. E aí fica essa aventura meio louca, e o nome do quadrinho é Lapso, porque a partir desse momento ela fica tendo uns lapsos temporais de ver o futuro e volta pro passado, ver o futuro e volta pro passado. E o quadrinho é muito bem feito nisso, porque ele vai entregando trechos, é como se ele entrega primeiro a primeira parte de um diálogo, aí ela volta, aí depois a gente vê a primeira e a segunda parte do diálogo, aí a gente volta. E a gente vai tentando montar o quebra-cabeça para saber como é que aquele diálogo vai continuar, até que no final o diálogo se completa, ela consegue resolver o quebra-cabeça, a gente consegue resolver o quebra-cabeça também, e apesar de todas essas pistas, a gente, assim, não teve nenhum momento ali durante o quadrinho que eu falei, putz, descobri o que é que tá rolando aqui, o que é que esse monstro espacial quer com ela. A arte é maravilhosa. Se eu encontrar algumas imagens eu vou deixar aqui pra vocês, porque eu não tô com os quadrinhos aqui, porque, enfim, como tem digital, como tem físico, eu acabei resolvendo só falar, mas eu vou encontrar algumas imagens e vou colocar pra vocês. As imagens parece que eu peguei uma animação, né? Uma animação tipo Nimona, tipo Arcane,
e eu botei quadro, frame a frame e imprimi. Assim, é perfeito, parece que é um negócio que nasceu para ser uma animação. Dá para virar uma série de animação, inclusive, não só um filme, dá para virar aí, eu acho que tem um potencial para virar uma série aí com 12, 24 episódios para um grande stream aí, sempre a nossa videntezinha, a nossa bruxinha aí se metendo em roubadas diferentes. Li Little Monsters 2, do Jeff Lemire, eu acho que esse eu vou saltar em breve aí a resenha lá no canal, né? O volume 1 já tinha saído até um tempo atrás, eu tive que reler rapidão, assim, passando as páginas, porque eu não lembrava mais. A Darkseid demorou um pouco para publicar esse volume 2. E eu curti o final, acho que não foi um final apressado, né? Eu fiquei com medo do Lemire fazer um final grandioso demais e ter que acelerar muito as coisas. Mas no final das contas foi mais que um choque de realidade. A gente já sabia que a história, apesar de ser de vampiros, se tratava, na verdade, era de uma alegoria do amadurecimento das crianças, né? E eu acho que a resolução do que ele trouxe aqui, o choque de realidade que essas crianças tiveram, que na verdade agora elas são adultas, não são mais crianças, né? Foi interessante a forma como ele trouxe aqui. É um quadrinho super divertido, ilustrado pelo Dustin Nguyen também, curti demais e recomendo para vocês. Mas o que eu não recomendo de jeito nenhum é Marvel Knights, o Punisher, o Justiceiro. Cara, esse quadrinho eu nem lembro, assim, eu lembro que eu tava quase chorando de raiva quando eu tava falando dele. Eu falei, nossa, eu tô muito afim de ler um quadrinho do Justiceiro, né? O Justiceiro que vai ter a própria revista agora, finalmente vai ter a própria revista depois de ter sido cancelado várias vezes aí. E aí fui ler esse quadrinho aqui, uma bosta, nem lembro, nem vou comentar pra vocês o que aqui é, porque eu realmente não lembro. Minor Arcana, né, voltando a falar de Jeff Lemire aí, Minor Arcana, eu tinha lido os 4 primeiros issues há algum tempo, tinha parado de ler porque eles estão demorando a publicar lá no site que eu pego, aí eu acabei lendo o 5, 6, 7 e o 8 juntos, e é uma série que também fala de videntes, veja só, é uma menina aqui que volta para a cidade natal dela, a mãe dela era uma leitora de tarô, e ela nunca acreditou muito nessa história de tarô, ela achava a mãe uma farsa, ela não se encaixava muito bem ali na cidade, ela tinha problemas familiares, ela tinha um relacionamento amoroso não resolvido nessa cidade, tudo isso vai vir à tona agora quando ela tem que voltar, a mãe dela tá doente, tá provavelmente aí com um câncer terminal no fim da vida, e ela vai ter que assumir também os negócios da mãe, que é a única forma que a mãe tem de ganhar dinheiro. Ela vai começar a ler tarô e ela vai descobrir que ela tem um baita de um talento para ler tarô e que tarô não é bobagem, e tá sendo interessante. É um quadrinho de mistério, né? Apesar de ter toda essa parada de fantasia aqui, tem toda uma teoria da conspiração também de outros, como se fosse uma sociedade secreta do tarô aí querendo destruir ela e a mãe dela. Tô achando interessante. Eu não sei, eu acho que vão ser, a Boom prometeu que ia ser uma série longa, e acho que, se eu não me engano, o tarô, as arcanas menores do tarô são 52 cartas, então provavelmente deve ser 52 edições, porque cada edição ele tá colocando a capa como se fosse uma arcana menor, então devem ter provavelmente 52 aí, se ele não for para as arcanas maiores depois, né? Novos Deuses do Hanvi com o Hanvi com o... esqueci o nome agora do rapaz. Ivan Kegel. Pronto, Hanvi com Ivan Kegel. Sensacional. Eu acho que eu nunca tinha lido nada dos Novos Deuses, né? Eu sei que, assim, vão me matar e jogar pedra que eu não li os Novos Deuses do Jack Kirby, né? Mas eu acho que pela primeira vez estou lendo de novo, assim, essa paixão que eu tenho pelo Hanvi tá me permitindo ler essas coisas. E o Hanvi tá no lugar que ele mais sabe, cara, que é falando sobre religiosidade, sobre espiritualidade, né? Ele fez lá listar sobre espiritualidade, sabores raros tem espiritualidade, ressurreição, que eu já falei pra vocês, é sobre espiritualidade também. Aqui ele vai trazer toda essa mística de espiritualidade, né? O propósito de um deus e tudo mais dentro dos novos deuses aqui, né? Um quadrinho que se passa depois da morte do Darkseid, né? Tá até um pouco ligado aí à questão do Absolute, porque a morte do Darkseid criou o universo Absolute e criou esse problema aqui que está sendo resolvido também no universo tradicional, está sendo resolvido pelos novos deuses aqui, pela Liga da Justiça. Aí entra o Universo Ultimate. O Universo Ultimate eu li os Supremos 16 e 17, eu li o Homem-Aranha 21, 22 e 20, 21, 22, o Homem-Aranha Incursão 4 e 5, o Pantera Negra 19, 20 e 21, Ultimate Wolverine 9 e 10, Ultimate X-Men 19 e 20. Eu tô lendo quase em dia, assim, eles, né? Tá saindo, eu tô lendo, tô lendo. Deixa eu acumular um pouquinho aqui, porque eu fiz até um vídeo aqui pra vocês falando de ressaca, né, literária, então nem isso eu tava lendo, aí deixei pra acumular aqui. Mas o grande ponto aqui é
O Homem-Aranha 22 tá realmente no seu ápice, ele vai acabar agora no 24, 25, eu não lembro agora qual é o número exato que ele vai acabar, mas a gente já tá vendo, a tensão tá muito elevada aqui, o Harry e o Peter, agora tem o Otto também, uma grande surpresa aí, o Otto tá junto com eles também, não vou dar esse spoiler pra vocês como é que o Otto tá ajudando, mas assim... A vida do Peter ele já tá cercado, ele já tá quase sem saída e já tá se encaixando muito com a parada dos Supremos também. Os Supremos também aqui tá no Supremos 4.0 já. Lembra que há um tempo atrás estava no Supremos 3.0, agora tá no Supremos 4. E lembre-se que 4 é um número importante na Marvel, né? Então fica esse spoiler aí sem contexto pra vocês, o que é que o Supremos 4, o que é que será o Supremos 4, tá? E aí tem o Ultimate Incursion aqui, que ele é muito importante, assim, apesar de que no começo ele parece que vai ser só uma bobagem do Miles Morales, mas no 4 e no 5 ele trouxe ele revelou uma parada muito grande pra lore do universo Ultimate, que ela vai ser importante tanto pro Supremos 17, né, que eu falei, vai mudar um pouco a cabeça lá do Destino, né, do Doutor Destino, e vai surgir esse Supremos 4.0, quanto ela vai resvalar também no universo tradicional. A Marvel anunciou o Armageddon aí, né, que vai ser... basicamente, existem essas caixas de origem lá, que são meio que os catalisadores dos poderes. A gente sabe que o Maker, né, o criador, criou esse universo aqui, impedindo que as coisas... que aquilo que tornava os heróis acontecesse, né, ou seja, que a aranha não picasse o Peter, né, que o Bruce... Eu acho que o Banner nem é um bom exemplo aqui, mas enfim, que essas coisas não acontecessem, que o Gavião Arqueiro não treinasse, que o Hank Pym sofresse um acidente para não ser inteligente e não virar o Homem-Formiga. Então tem esses catalisadores aqui que vão ser as coisas que vão transformar os heróis em heróis. E aí eles, porra, estamos sem tempo já, falta 2 meses, não vamos conseguir transformar mais esse tanto de herói, nem, assim, não podemos arriscar. Então, Peter, leva isso, o Peter não, Miles, leva isso aqui lá pro teu universo, porque lá ninguém vai pegar. Aí o Miles vai voltar pro universo tradicional cheio de caixa de origem. O que vai acontecer? Não sei. Vão criar novos heróis na linha tradicional, criar clone dos heróis, ou... sei lá, alguém vai roubar e vão criar um monte de vilão e vai ter meio que uma Guerra Civil 2 aqui, só que de um lado os heróis originais e do outro aí os clones, não sei como é que vai ser, mas o Ultimate Aranha Incursion, né, o Incursão aqui, ele é muito, muito importante. O Ultimate X-Men também tá chegando no seu ápice aqui também, tá meio que uma guerra civil acontecendo nas ruas lá do Japão. Pantera Negra, assim, deu uma parada o Wolverine tá interessante agora, eles mataram um dos grandes chefões lá que comandam o mundo, né, do conselho do criador. Mas o X-Men ainda fica... assim, eu gosto da Pete Momoko, eu gosto desse título, mas ele é tão separado do resto do universo que me deixa um pouco triste, né? Nossa, falta tanta coisa aqui que eu tô preocupado e o vídeo tá com 41 minutos já, mas vamos lá. Falei dos Ultimates, então volto aqui para falar do Parasite Full Color 4, também não vou entrar muito no Parasite. Por quê? Porque o Parasite eu já resenhei ele, é uma série que eu acho excepcional, uma das maiores séries de terror de todos os tempos. Eu mantenho a preto e branco na minha coleção e tenho agora a colorida também, então assim, não vou falar porque eu já li há muito tempo atrás, já resenhei esse quadrinho. Pesadelos completos do Hideshi Hino eu vou deixar aqui em cima, já saiu o vídeo aqui no sábado passado, saiu o vídeo aqui no canal falando desta série também, sensacional. Hideshi Hino, um dos precursores aí do terror japonês, influenciou Junji Ito, Kanako Inuki, ele com Kazuo Umezu aqui são os dois pilares do terror japonês. Ressurreição Karma Quântico, já falei pra vocês também, é mais uma série do Hanvi, fala daquele herói que quando morre ele renasce com os poderes daquilo que matou ele, né? Se ele morre atropelado, ele ganha velocidade, se ele morre queimado, ele ganha o poder de manipular o fogo, se ele morre afogado, ele ganha habilidade de manipular a água. Aqui chegamos no final, são só 6 issues, então dá pra fazer um encadernadinho. Provavelmente a Panini não vai trazer, porque Ressurreição não tem apelo comercial nenhum. Acho que muita gente de vocês nem sabe quem é o Ressurreição, né? O Resurrection Man. Né? Acho que, se eu não me engano, ele saiu no Brasil, na Abril ainda, 1900 e sei lá, uma coisa, muito tempo atrás. Então não vai sair, infelizmente. Então, se vocês quiserem muito ler uma série genial do Hanvi, cheio de filosofia, cheio de existencialismo, cheio de espiritualidade, vocês vão ter que procurar os meios alternativos que nem eu procurei.
Holy Dragon já gravei um videozinho também, não saiu ainda, mas é meio que um slice of life escolar. A diferença é que a nossa protagonista aqui, ela é filha de um dragão e ela acordou determinado dia com chifres na cabeça dela e ela vai ter que aprender a lidar com esses chifres. Uma linda alegoria a amadurecimento, né? As novas características que surgem aqui em nós quando nós estamos ali na adolescência, seja o bigode, o cabelo nas axilas, os pelos pubianos, né? Estão aparecendo aí, a menstruação que vem para a mulher também. A nossa protagonista aqui tá nascendo chifre, tá soltando fogo pela boca, tá nascendo asa, essas coisas do tipo aí, né? Então eu achei interessante, eu vou continuar acompanhando essa série também. Sala de Aula A Deriva 2. Eu ouvi algumas pessoas falando que o nível caiu, não sei o que, eu não achei que caiu não, achei muito interessante. O Sala de Aula à Deriva é o senhor das moscas, né, do Japão, né. Eu acabei de falar do Hideshi Hino, caso o mesmo inédito no Brasil, nunca tinha saído a primeira vez e começa logo com essa maior obra da carreira dele aí. Espero que a Devi termine logo, já tá no volume 3, ainda não tenho o volume 3, eu nem sei se já saiu, tá em pré-venda ainda, mas sensacional, tá? Sensacional. Vai ter você pode achar o desenho um pouco datado, você que está acostumado muito a ler shonenzinho, né? A arte do Kazuo aqui vai lembrar mais assim aquele mangá da década de 70, 80 ali, Shotaro Shinomori, né? O próprio Osamu Tezuka, aquele desenhozinho um pouco mais cartunesco, mas a história é interessantíssima. Interessantíssima. Se você gosta de Senhor das Moscas, você vai curtir ler Sala de Aula à Deriva. Salaryman Z, esse aqui tá até aqui, vou pegar aqui para vocês rapidão. Né? É um apocalipse zumbi. Eu ouvi um amigo falando que é o Zonsen da Panini, né? Aqui é um apocalipse zumbi que acontece bem na hora que esse rapaz aqui tá trabalhando. Ele trabalha numa empresa de papel, quase o The Office, ele é quase o Michael Scott. Ele é workaholic, ele é viciado em trabalho. E aí no meio do apocalipse zumbi, todo mundo desesperado, ele vai tratar tudo isso como se fosse uma experiência de trabalho, né? A forma como ele tem de controlar ali os ânimos da galera que ficou presa com ele no escritório é falar que os zumbis são clientes, né? Quando eles vão sair pra rua para pegar suprimento, ele fala que é uma pesquisa de mercado. É muito louco, assim. Para quem já trabalha no ambiente corporativo, vai gostar desse quadrinho aqui. Você que ainda é muito novo, vai ficar, nossa, que bobagem, que gibi chato e tudo mais. Mas nós que trabalhamos no ambiente corporativo, você vai curtir, vai entender alguns temas, algumas sacadas aqui, algumas críticas que ele faz, né? Apesar, Salaryman é uma crítica direta aos salaryman japoneses mesmo aqui, aquela galera assalariada que trabalha 14 horas por dia lá, e, enfim. Divertido. Vou continuar acompanhando e trago mais opiniões para vocês em breve. Senhor Incrível Ano 1, eu li a edição 4 e 5, também não vou falar muito disso aqui porque eu tava gostando mais e aí no final tá que nem a morte do Surfista Prateado. Falta só uma ediçãozinha, então eu vou ler agora nesse mês de novembro, mas não vou dar assim, não vou fazer resenha, não vou me estender muito. Li Setembro do André Freitas com o Samuel Bono, que é o Little Monsters brasileiro, né? A gente acompanha aqui uns vampirinhos que atuam no centro de São Paulo, aqui no bairro da Liberdade. Gostei demais também. Vou fazer vídeo lá pro Instagram do Além dos Quadrinhos muito em breve. A arte do Bono, nossa, o Bono é um dos meus artistas nacionais favoritos hoje em dia, junto com o Al Stefano, junto com o Jefferson Costa. O Samuel Bono desenha demais. Inclusive, encomendei uma arte original com ele em breve aqui, que eu quero colocar no quarto, porque eu vou morrer se eu não tiver uma arte original do Bono algum dia. Shigurui 2 também, Shigurui 2 eu não vou falar muito porque eu quero que vocês vejam um vídeo que vai sair muito em breve aqui no Além dos Quadrinhos. Eu resenhei o volume 1 e o volume 2 juntos, tá? Vou tentar fazer assim, resenhar 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, até o 10, de 2 em 2, para vocês irem acompanhando aí como é que tá o avanço do plot da obra. Skin Breaker, gente, Skin Breaker é sensacional. O quadrinho mais vendido da Image em setembro, o quadrinho mais vendido da Image em outubro. Robert Kirkman com David Finch num trabalho que demorou 8 anos para ser feito. Ele já tem tudo pronto, tá? Então, assim, o David Finch, o que acontece? Ele... Não sei se vocês sabem o tamanho de uma prancha. Uma prancha, ela tem um tamanhozão grande aqui, aquelas pranchas que os quadrinistas desenham, né? Ele queria colocar tanto detalhe, mas tanto detalhe, que a página fosse tão cheia de informação, que as páginas simples ele desenhou em pranchas duplas, e as páginas duplas ele desenhou em pranchas quádruplas, então demorou muito. Imagina uma prancha zona de 2 metros por 2 metros, assim, e para desenhar uma página dupla para você ver no seu gibi, né? Imagina quando isso for para leilão, quanto que vai custar. Desenho maravilhoso, a arte é o grande trunfo do quadrinho, mas
O enredo também é interessante, o Kirkman aqui acho que tá no auge da forma dele, né? Tá fazendo Battle Beast lá ao mesmo tempo, mas isso na verdade já tá pronto. As 8 issues vão ser 8 issues, olha lá, as 8 já estão prontas, tá? Vai sair mês a mês aí certinho, sem atrasar. Aqui a gente vê meio com uma parada, não sei se é mais primitiva, assim, é como se fosse a época das cavernas de outro planeta. Então é uns seres meio alienígenas aqui que estão vivendo nas cavernas ainda, estão discutindo como é que se vive em sociedade, tem alguns rituais interessantes aqui para ir para a vida adulta, ou para quem é que vai assumir a liderança do grupo. Mas nossa, que arte, gente. Eu vou deixar passando aí para vocês também, para vocês ficarem apaixonados assim como eu. Li Skip and Loafer 5, Spider-Man Noir 1, Spy Family 15, esses eu não vou comentar muito. Superman, o espectro da Kryptonita, o espectro Kryptonita, né? É um quadrinho do Superman que está sendo feito pela equipe que faz o Ice Cream Man, que é um quadrinho de terror, muito famoso da Image lá nos Estados Unidos, está na edição 50 já lá, já ganhou muito Eisner, é muito conceituado. É do W. Maxwell Prince, que aqui no Brasil já saiu, já estreou. Ele estreou aqui com o Canções do Cisne, que saiu pela QS Comics, tá? Então, eu fui ler achando que ia ser um terrorzão com o Superman, mas não, é um quadrinho mais de comédia, assim, o Superman descobre 4 ou 5, acho que são 4 novos tipos de Kryptonita, né, a Kryptonita colorida, a Kryptonita basalto, a Kryptonita roxa, e ele vai testar nele mesmo quais os efeitos para que ele já fique precavido caso o Lex obtenha grandes amostras dessas Kryptonitas, para ele já saber qual vai ser o plano de contingência e tudo mais. Aí ele chama o Batman para testar com ele, mas é engraçado, uma hora ele vira criança, outra hora ele vira um gigante, outra hora ele fica sem noção do tempo, né? Ele vive futuro, passado e presente ao mesmo tempo. Aí vai chegar agora a última Kryptonita, que eu não sei o que é ainda não li, mas vai sair agora esse mês, e depois eu trago pra vocês um fechamento da série aqui, se for interessante ou não. Aí tô lendo o The Twilight Zone, que tá saindo pela IDW, um quadrinho que tenta reproduzir a mesma temática, aqueles quadrinhos de terror, né, meio fantasiosos, assim, às vezes até de ficção científica também, lá da série original, né, que eu esqueci o nome agora, como é que é o título em português da série original. Esse aqui foi feito pelo Dan Watters, eu comecei a ler só porque era do Dan Watters, mas gostei, me surpreendi, vou continuar lendo também. E finalizei aí um quadrinho que eu tinha começado há algum tempo e não tinha ainda concluído, que é o Time Waits do Chip Zdarsky, que saiu pela Distillery lá fora, né? Um quadrinho de um cara que era meio que um assassino temporal, que viajava no tempo, um mercenário temporal e tudo mais. Ele resolve abandonar ali a corporação e viver no passado ali, montar uma família, ter um filho, uma esposa, só que os caras não vão deixar ele em paz. Parece aquele filme do Bruce Willis lá, que ele volta pra matar ele mesmo no tempo, né? Tem uma parada assim, os caras voltam, mas não gostei muito não. Eu tinha uma expectativa maior por esse quadrinho, não. Esse aqui vocês não vão ver no Brasil também, não, muito provavelmente. Quem trouxer é meio louco da cabeça. E por fim, para finalizar, eu li 5 edições do World Tree Terror Digital, que eu já falei para vocês que é terrível, né? Não tô gostando aí mais desse quadrinho, mas como eu sofro deste mal aí, de não consigo abandonar séries, tenho que ir até o final, porque eu sou muito ansioso, muito curioso e quero saber o que tá rolando, então fui até o final aí, tô indo até o final, né? Ainda tá rolando. A edição 12, até que, ó, sensacional, gostei, tá? Uma nota 4 aí, porque vai mostrar o passado da Fear e como a Fear se tornou Fear, né? Mas aí volta pro 13, 14, 15, 16, eles já estão muito lá no futuro, futurão, o mundo já se acabou, a gente não sabe, tem um lapso de tempo enorme aqui, então de novo aquela teoria que eu falei pra vocês, que se vocês pulassem o volume 2, que não ia mudar nada pra vocês, se confirma agora. Podia ir do volume 1 pro volume 3 aqui direto, que vocês não iam sentir falta não, do que acontece em World Tree. Mas por hoje é isto, galera. Espero que vocês tenham me acompanhado aí até o final. Se você ficou aqui até o final, comenta aí embaixo, fora Eric, bota aí, fora Eric, para eu saber que você assistiu o vídeo completo e que pegou todas as recomendações do que ler e do que não ler. Me diz se você gostou aí do formato de vídeo, se eu me enrolei demais, se eu falei demais, se querem que eu aprofunde mais ou querem que eu aprofunde menos aí os meus comentários sobre as minhas leituras, né? Foi um desafio falar aqui mais de 50 minutos para vocês, mas eu acho que eu estou apto aí a fazer nos próximos meses, se assim vocês quiserem
e se esse vídeo tiver um resultado bacana. Por hoje é isso, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu vejo vocês muito em breve, espero vocês aqui, ó, inscreva-se, vai seguir a gente lá no Instagram se não segue ainda, a gente se encontra aí toda semana, todo vídeo no YouTube aqui 3 vezes por semana agora, lá no Instagram tem post todo dia, eu espero sua curtida, seu comentário lá também, mas é isso, até a próxima e tchau, tchau.